bom dia, graça e paz a todos. O departamento infantil está voltando agora com as lives mensais. Será sempre no último sábado de cada mês. E agora nós vamos iniciar uma série de estudos. Hoje quem vai ministrar a palavra é tia Nicélia. E todo mês uma nova tia vai estar aqui trazendo uma palavra para as crianças. Agora nós vamos entrar em um momento de louvor, que tia Keila vai soltar o vídeo da turma Red Kids. Amém. Vamos agora para o nosso momento de leitura devocional. Então, peguem as suas Bíblias. Quem ainda não aprendeu a ler, chama o papai ou a mamãe para estar auxiliando nesse momento. Quem vai fazer a leitura é a tia Paula. E logo após a leitura devocional, a irmã Isabel vai estar orando. Eu saúdo os irmãos e irmãs em nome de Jesus.
Vamos abrir as nossas Bíblias para fazermos a nossa leitura devocional, que é a mesma, é o texto básico da nossa lição de hoje também. Vamos abrir lá em Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. Diz assim a palavra do Senhor: Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Nós não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém, nem ter inveja uns dos outros. Amém. Eu saúdo a todos em nome de Jesus. Querido Deus eterno Pai, obrigado por esse culto e por essa palavra. Amém. Amém. Vamos agora para um momento de louvor com as tias Paula e Jamile. E só lembrando aos irmãos de curtir e compartilhar a live para que mais pessoas sejam alcançadas com a palavra de Deus. E após o momento de louvor, a nossa irmã Nicélia, tia Nicélia, vai estar trazendo a palavra de hoje, o momento da história. Bom dia, crianças! Como vocês estão? Espero que já estejam preparadas e animadas, porque nós vamos começar o nosso momento de louvor. Nós vamos começar lembrando que o nosso corpo é perfeito. Mas por que o nosso corpo é perfeito? Porque o Espírito de Deus, o Papai do Céu, ele habita no nosso corpo. É fácil, hein? Eu quero ver quem vai conseguir. Vamos lá. É muito divertido. Nosso corpo é perfeito. Vamos adorar o Senhor? Quero ver quem vai conseguir me acompanhar. Quero ver quem vai conseguir sem errar. Dança, bate, estala. Dança, bate, estala. Dança, bate, estala. Dança, bate, estala. Nosso corpo é perfeito, é o templo do Senhor. E cada movimento é para o
Amém, né, crianças? Agora a gente vai aprender um pouco sobre o Senhor antônimo. Vocês sabem o que é? Se não sabem, é o antônimo das coisas, tipo frio, calor, quente, gelado. Então, se vocês não entenderam, a gente vai entender através da música. O Senhor antônimo vai nos ensinar. Vamos lá. Olá, pessoal! Eu vou apresentar para vocês o Senhor Antônimo. Olha o seu Antônimo aqui, gente! Ele vai ensinar que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, ok? É muito divertido. Vocês entenderam? Entenderam? Seu Antônimo, me ajuda aqui. Qual é a diferença disso aqui, daquilo ali? Seu Antônimo, me ajuda aqui. Qual é a diferença disso aqui, daquilo ali? Alto, baixo, igual Golias, igual Davi. Fechado, aberto, igual ao mar vermelho que abriu. Pouco, muito, igual a multiplicação dos pães. Bravo, mansinho, igual a Daniel na cova dos leões. Seu Antônimo, me ajuda aqui. Qual é a diferença disso aqui, daquilo ali? Seu Antônimo, me ajuda aqui. Qual é a diferença disso aqui, daquilo ali? Seu Antônimo, me ajuda aqui. Qual é a diferença disso aqui, daquilo ali? Seu Antônimo, me ajuda aqui. Qual é a diferença disso aqui, daquilo ali? Alto, baixo, igual Golias, igual Davi. Fechado, aberto, igual ao mar vermelho que abriu. Pouco, muito, igual a multiplicação dos pães. Bravo, mansinho, igual a Daniel na cova dos leões. Tristeza, alegria, eu tô cheio da alegria do Senhor. Vazio, cheio, Jesus encheu meu coração de amor. De noite, de dia, todo tempo vou louvar a Deus. Sussurrando, falando, gritando, bem alto pode ser que Jesus é meu. E aí, vocês entenderam sobre o seu antônimo? Senhor Antônimo! Eu vou falar uma palavra aqui e vocês falam o antônimo dessa palavra aí, ok? Entendeu? Alto, grande, fechado, cheio, sentado, tristeza, frio, de noite, muito bem, entenderam? Seu Antônimo, me ajuda aqui. Qual é a diferença disso aqui, daquilo ali? Seu Antônimo, me ajuda aqui. Qual é a diferença disso aqui, daquilo ali? Seu Antônimo, me ajuda aqui. Qual é a diferença disso aqui, daquilo ali? Seu Antônimo, me ajuda aqui. Qual é a diferença disso aqui, daquilo ali? Seu Antônimo. Seu Antônimo. Seu Antônimo, me ajuda aqui. Qual é a diferença disso aqui, daquilo ali? Seu Antônimo, me ajuda aqui. Qual é a diferença disso aqui, daquilo ali? Senhor Antônimo.
Amém, crianças. Glória a Deus. Vocês já estão cansados? Eu espero que não, porque nós ainda temos mais um louvor. Dessa vez sobre os frutos do Espírito Santo. Tá, tia Paula, mas quais são os frutos do Espírito Santo? É isso que nós vamos aprender agora e logo mais na lição com a tia Nicélia. Bom dia, graça e paz, crianças, pais, amigos que estão nos acompanhando por meio da nossa live. É uma alegria para nós podermos estar aqui retornando às nossas lives e, como tia Pauliana já falou no início, com uma nova série de lições. Vamos aprender sobre o fruto do Espírito. E se você ainda não compartilhou essa live, aproveita, compartilha, para que outras crianças tenham a oportunidade de aprender mais da palavra de Deus. Então, eu peço para você, neste momento, pegar a sua Bíblia e abrir novamente no texto de Gálatas, capítulo 5. Eu gostaria que você permanecesse com a sua Bíblia aberta e, durante o nosso estudo, nós vamos estar observando alguns versículos. Ok? Então, vamos aqui iniciar
a nossa nova série de lições bíblicas sobre o fruto do Espírito. Então, mas o que é o fruto do Espírito? Vocês já viram, né, por meio da leitura devocional, desse último louvor que as tias acabaram de cantar com vocês. Então, o que é que vocês acham que é o fruto do Espírito? Então, nós vimos que ela é uma série de virtudes e qualidades produzidas pelo Espírito Santo na vida daqueles que foram feitos novas criaturas. Como assim, tia Nicélia? É só a gente lembrar, né, que no momento em que nós aceitamos, né, recebemos o Senhor Jesus como nosso Salvador, o Espírito Santo de Deus, ele passa a morar dentro de nós. E o Espírito Santo de Deus é ele quem produz esse fruto dentro de nós. Então, o apóstolo Paulo, nessa carta de Gálatas, capítulo 5, né, que a tia Nicélia pediu aí para vocês estarem com a sua Bíblia aberta, ele vai justamente mostrar nos versículos 22 e 23 qual é esse fruto do Espírito. Mas, antes de a gente começar a entender melhor sobre o fruto do Espírito, eu gostaria que você observasse aí na sua Bíblia, no versículo 19, antes de falar sobre o fruto do Espírito, o apóstolo Paulo vai falar sobre as obras da carne. E o que será que é isso? Então, neste momento, olha, pegue a sua Bíblia e vamos ler aqui, saber o que são as obras da carne. Versículo 19 diz: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito dos quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, crianças, a gente vai observar aqui o seguinte, que o apóstolo Paulo, ele vai descrever quais são essas obras da carne. E aí nós precisamos olhar para dentro de nós e ver se há alguma dessas obras da carne dentro de nós. Porque a gente viu bem aqui no texto que diz que aqueles que cometem essas coisas não herdarão o reino de Deus, ou seja, não irão morar no céu. E aí é interessante a gente lembrar, porque nós vivemos uma guerra constante entre a carne e o espírito, ou seja, as obras da carne. Porque vocês bem sabem, né, tia Nicélia vai recordar aqui, que vocês lembram que quando Deus criou Adão e Eva, lá no jardim, Deus deu uma ordem para eles, que eles não deveriam comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E vocês bem sabem o que foi que aconteceu. Eva desobedeceu, né, se deixou ser iludida pela serpente, e desobedeceu e comeu daquele fruto e também deu ao seu marido, Adão. E aí foi nesse momento em que o pecado entrou no mundo. E por causa disso, por causa da desobediência de Adão e Eva, eles tiveram que sair do jardim do Éden. E a partir daquele momento, todas as pessoas que nascessem, elas iam herdar a natureza pecaminosa. Então, eu e você temos dentro de nós, né, herdamos essa natureza pecaminosa. Mas veja só, vocês sabem que Deus, ele realizou, né, ele tinha um propósito, um projeto, um plano de redenção para nos resgatar, porque agora toda a humanidade estava perdida,
porque o pecado nos afasta de Deus. E aí foi por isso que o Senhor Jesus veio aqui nessa terra. Ele se fez carne, habitou entre nós. Jesus ensinou as pessoas, Jesus curou, mas Jesus também cumpriu a principal missão que ele veio fazer, que foi morrer em uma cruz por mim e por você. Então, naquela cruz, o Senhor Jesus estava pagando pelo meu pecado, pelo seu pecado. E aí nós lembramos que foi naquela cruz que Jesus demonstrou a maior prova de amor à humanidade. E aqueles que agora reconhecem que são pecadores, que estão distantes de Deus e que reconhecem que a salvação só é por meio de Jesus, esses agora passam a ser chamados o quê? Filhos de Deus. Ele recebe o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, e agora ele é nova criatura em Deus. E, como a gente viu aqui, o Espírito Santo de Deus passa a habitar na vida daquele menino, menina, jovem, adolescente, adulto, que recebeu o Senhor Jesus como seu Salvador. Ok? Entendido essa parte? Então, voltando para o fruto do Espírito. Ainda com a sua Bíblia aberta, observe o seguinte. Após Paulo descrever quais são as obras da carne, ele vai dizer no versículo 22, como a tia Paula já leu na leitura devocional, ele vai dizer: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E contra estas coisas não há lei. E lá no versículo 25 ele diz: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Aí é bem interessante a gente observar uma coisa. Vocês viram que a palavra, o fruto do Espírito, está no singular. Isso mesmo. Então, isso tem algo a nos ensinar. Diferente lá das obras da carne, que está no plural, e aí são várias. Mas aí você pode dizer: mas tia Nicélia, você não leu aí várias características sobre o fruto do Espírito? Pois bem, para assim melhor entendermos por que o fruto do Espírito está no singular e não no plural, é importante a gente entender que o fruto é uma unidade. O fruto do Espírito é uma unidade. E aí, tia Nicélia, por isso que a gente está trabalhando aqui a analogia de uma laranja. Vejam só, a laranja, ela é um fruto, não é isso? Mas quando você descasca a laranja, parte, você observa que ela é cheia de gomos, né? E aí a gente observa aqui, que, olhe, a gente observa aqui, olhe, um gomo, outro e vários outros. Aqui tem 9 gomos. E aí observe, deixou de ser laranja? Não. Não continua sendo laranja? Não é um fruto? Então, assim também é o fruto do Espírito. Vejam, várias características, várias virtudes, mas é um fruto. E é justamente esse fruto, aqui a gente simbolizando a laranja, que o Espírito Santo de Deus produz em nós. Mas lembre-se, ele só pode produzir na minha vida e na sua vida se primeiro eu e você realmente tivermos entregado a nossa vida ao Senhor como único e suficiente Salvador. E outra coisa, a gente precisa agora crescer na palavra de Deus. Por isso que é importante
um momento como esse de aprendizagem da palavra de Deus. Por isso que eu e você precisamos orar, porque orar é o momento em que eu e você temos comunhão com Deus. Ler a Bíblia, ler a palavra, estudar, é o momento em que é Deus falando com você. E ir para a escola dominical, como vocês bem sabem, nós estamos em formato online, mas nem por isso nos impede de aprendermos a palavra de Deus, para crescermos espiritualmente. E vejam só, esse processo do fruto do Espírito em nossa vida, ele é gradativo, ou seja, ele vai aumentando. Não é do dia para a noite que todos nós vamos ter todas as virtudes. Então, ficou entendido por que está no singular fruto do Espírito, porque são várias virtudes juntas que produzem o fruto. Como a gente viu aqui, ó, aqui também está simbolizando a laranja. Ó. Amor, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, alegria, mansidão, domínio próprio e benignidade. Então, esse Espírito Santo que está dentro de nós, é Ele quem produz. Continuando, nessa série de lições, a gente fez essa introdução sobre o que é o fruto do Espírito, e hoje nós vamos aprender a primeira virtude, e ela é considerada a base para se desenvolver as demais virtudes do fruto do Espírito, ou seja, essas características, esse caráter cristão, que vão demonstrar na minha vida que eu tenho o Senhor Jesus como meu Salvador e que eu agora sou uma nova criatura em Cristo, como a gente viu aqui. Como eu já citei, o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Hoje nós vamos aprender sobre o amor. Na nossa próxima live, nós vamos aprender mais uma virtude. Mas hoje vamos falar sobre o amor. E aí a gente vai retomar o que Tia Nicélia falou um pouquinho antes. Deus, Ele foi quem primeiro nos amou. Ao enviar o seu Filho Jesus para vir aqui nessa terra, né, o plano de redenção, o homem estava condenado ao inferno. E Deus, nesse momento da queda do jardim, Ele também ali já decreta um plano de resgate para a salvação através do seu Filho Jesus. E aí nós temos um versículo lá no Evangelho de João que demonstra o amor de Deus por nós. E eu tenho certeza que você já sabe qual é esse versículo que Tia Nicélia vai dizer. João 3:16. Vamos dizer juntos aí? Diga bem alto aí da sua casa. Eu vou pedir a tia Polly para vir me auxiliar aqui nesse momento, para a gente dizer aqui. João 3:16, como é que está escrito? Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3:16. Obrigada, tia Polly. Então, essa foi e é a maior demonstração de amor que Deus deu e mostra todos os dias à humanidade. Ele enviou seu Filho Jesus para morrer na cruz. E vejam só, Deus, tem outro versículo na Bíblia que diz que Deus é amor, ou seja, o amor é um atributo de Deus. E esse atributo de Deus é um dos atributos, desse atributo, nós também somos, assim, nós herdamos no momento em que nós recebemos Jesus. Que a gente recebe esse amor, e eu não disse aqui que o Espírito Santo de Deus passa a morar em nós. Então, o fruto do Espírito, que é o amor, que é a base, ele agora está em nós. E é através desse amor que nós vamos desenvolver as demais virtudes. Vejam só,
é através do amor a Deus. Primeiramente, eu preciso amar a Deus. E o que significa isso, Tiana e Célia? É ter comunhão com Deus. É gostar de falar com Deus. E como é que eu falo com Deus, Tiana e Célia? Por meio da oração. É gostar, é gastar tempo lendo a palavra de Deus, meditando. E aí eu vou ouvir o meu Pai de amor, meu Pai celeste, me ensinando. Eu vou ter essa plena comunhão com Deus. E aí vejam só, eu gostaria que vocês lessem, abrissem aí a Bíblia de vocês, no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, dos versículos 37 ao 39, que nós vamos aqui ouvir um conselho que Jesus deu aos seus discípulos e às pessoas que estavam ali naquele contexto e que serve para nós hoje. Mateus 22, do 37 ao 39, vai dizer assim, palavras do nosso Senhor Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Está vendo aqui o conselho, a orientação de Jesus, que nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, tem outras versões que diz toda a sua força, e de todo o seu entendimento, buscando, gastando essa inteligência que Deus te deu, buscando as coisas espirituais, buscando ler e aprender a palavra de Deus. Porque, como eu também disse no início, o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós. E é Ele quem nos auxilia no momento da leitura da palavra. Por isso que é tão importante orar antes de ler a Bíblia, para você pedir que o Espírito Santo de Deus te dê a compreensão. Então, veja só, Jesus continua dizendo assim, no versículo 38, este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Vejam só, primeiro nós devemos amar a Deus, em primeiro lugar, e em seguida ao nosso próximo, ao nosso irmão, ao nosso vizinho, ao nosso amigo, até mesmo aquelas pessoas que não gostam da gente. A gente precisa amar, e Jesus vai dizer, como você ama a si mesmo. Você não gosta de você mesmo? É uma prova que você se ama, que você cuida do seu corpo, você tem os seus cuidados. Então, assim como você se ama, você tem que amar o seu próximo também como você ama a si mesmo. Então, vejam só, crianças, e a gente só tem essa capacidade de amar o nosso próximo, de perdoar a quem muitas vezes faz alguma coisa que não nos agrada, quando a gente tem o amor de Deus dentro de nós, quando a gente tem o fruto do Espírito Santo, que é o amor, morando dentro de nós. E outra coisa também, crianças, o amor, ele é, vamos dizer, o combustível, ele é a chama para tudo que nós vamos realizar. Não adianta você fazer as coisas reclamando, murmurando, se você não tiver amor. Lá em 1 Coríntios, capítulo 13, o apóstolo Paulo vai dizer, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, de nada isso me aproveitaria. Se eu doar todos os meus bens e muitas outras coisas que eu fizer, mas se eu não tiver amor, de nada me adianta. Ele vai comparar isso com um sino, um sino fazendo barulho. Então, veja só, não tem sentido servir a Deus sem amor. Não tem sentido você vir para a igreja, porque minha mãe e meu pai obrigou, eu vim para a escola dominical, eu estou assistindo a escola dominical online. Ou quando a mamãe ou o papai pede para fazer alguma tarefa, uma atividade, e você vai reclamando, murmurando. Você tem que fazer com amor, com muito amor. Porque, primeiramente, quando você está fazendo isso, você tem que lembrar que você está fazendo por amor a Deus. Lembra? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, é com esse amor que está dentro de nós, que é o fruto do Espírito Santo que produz em nós, é com esse amor que nós vamos seguindo em frente. Então, crianças, percebam que o amor, ele é a base
para que as demais virtudes que nós vamos estudar no decorrer das nossas lives, que nós vamos aprender. Então, para concluir, né, a gente viu aqui, nós aprendemos hoje a diferença das coisas que agradam a Deus, daquelas que não agradam, né? Nós vimos as obras da carne, que não agrada a Deus, que nos separa de Deus, pelo contrário, faz com que a gente não vá para o céu. Diferente da obra do fruto do Espírito Santo, quando ele atua. Então, é necessário que a minha vida, a sua vida, seja guiada, seja orientada, seja alicerçada no fruto do Espírito Santo, como a gente viu aqui. Então, a vida cristã, crianças, é um crescimento. Por isso que lá em 2 Pedro, capítulo 2, e versículo agora eu não lembro, vai dizer: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Não sei se é 2 Pedro 2 e 5, se alguém quiser conferir para mim dar a referência direitinho. Aí eu quero, para encerrar, crianças, trazer aqui para vocês entenderem sobre a nossa vida cristã, ela é um crescimento. Como vocês viram, nós aceitamos ao Senhor Jesus como nosso Salvador. Ele nos recebeu, né? Os nossos pecados foram purificados através do sangue de Jesus naquela cruz. E agora o nosso coração está limpinho. E pronto, tia Nicélia, só isso não. Para eu crescer espiritualmente, eu preciso ter uma vida com base na oração, como tia Nicélia já falou, na oração, nessa intimidade com Deus, no meu momento a sós com Deus, no meu quarto de joelho, orando, falando com o meu papai do céu. E eu também preciso ler a Bíblia, ler a palavra de Deus, para eu poder crescer espiritualmente. Porque como é que eu vou aprender se eu não ler? Aí você pode dizer: tia Nicélia, mas eu ainda não sei ler. Bem, você pede ao papai, à mamãe, se você tiver um irmão mais velho, ou ao vovô, à vovó, quem estiver na sua casa, que possa ler. Você pode tirar um momento do seu dia e fazer o seu devocional com Deus, lendo a palavra. E, além disso, você também tem outra oportunidade de aprender a palavra de Deus, que é participando da escola bíblica dominical. Então, para crescermos espiritualmente, é necessário aprendermos a palavra de Deus e ter uma vida de oração. Porque a gente viu aqui, né, hoje, estudando na palavra de Deus, quais são as obras da carne e qual é o fruto do Espírito. E aí cabe a mim e a você escolher, né, aquilo. Porque assim vem o pecado, né, o desejo de fazer a vontade da carne, as obras, porque, como a gente viu, nós herdamos essa natureza pecaminosa. Só seremos regenerados disso quando formos arrebatados. A palavra vai dizer que nossos corpos serão glorificados. Então, aí nós não vamos ter mais a herança pecaminosa, né? Mas enquanto a gente estiver aqui, a gente tem que lutar todo dia, né? É o inimigo dizendo assim, né? Como a gente tem umas ilustrações aqui, mostrando o que é pecado. É quando você, por exemplo, fica rindo, zombando de um coleguinha. Quando você mente para o seu pai ou para a sua mãe. Quando você briga, né? A gente viu, né, que uma das obras da carne é a ira, a discórdia, você tem um temperamento explosivo. Então, aqui são algumas demonstrações do que é pecado, do que são as obras da carne. E aí a gente precisa olhar para dentro de nós e ver, então eu estou fazendo isso, então eu não devo fazer isso, porque isso é obra da carne. Como a gente viu no versículo 25, que Paulo, ele disse, né, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, eu e você precisamos todos os dias mortificar a carne, dizer não ao pecado e procurarmos viver no Espírito Santo, que é a palavra, que é Ele quem nos molda de acordo com a palavra de Deus. É Ele, é o Espírito Santo. Não sou eu e nem você. É o Espírito Santo que age dentro de nós. Amém? Então, crianças, é isso. Hoje nós vimos essa virtude, essa primeira virtude que é o amor, e vimos que ela é a base para se desenvolver as outras características de quem tem o fruto do Espírito. E aí, no nosso próximo encontro online, nós vamos aprender
a segunda virtude do Espírito Santo. E já convidamos você e sua família para esse nosso próximo encontro, que será no próximo mês, em agosto, no último sábado. Sempre as nossas lives elas vão estar acontecendo no último sábado de cada mês. E aí, no dia 28 de agosto, você já pode marcar essa data aí no seu calendário, que você e eu vamos aprender a segunda virtude sobre o Espírito Santo de Deus. Assim, se o bom Deus nos permitir. Então, agradeço a oportunidade, um forte abraço para vocês e passo a oportunidade à nossa tia Poliana para providenciar o encerramento da nossa live. Muito obrigada a todos que participaram. Já quero aqui agradecer as tias, a nossa tia Keila, a Isabela, a tia Poliana e a você que está nos assistindo e compartilhando essa live, toda a equipe do Departamento Infantil. Um forte abraço. Amém. Como foi bom, né, aprender da palavra de Deus sobre o fruto do singular do Espírito. E foi um momento muito especial. A gente tem alguns avisos. Hoje à noite nós temos o culto dos jovens. Amanhã a escola dominical para os adultos e jovens. E para as crianças, a gente pede que tanto as crianças quanto os pais fiquem atentos aos grupos das salas, dos pequenos, da Samuel e da Daniel, que as tias vão estar enviando a programação da escola dominical para vocês. Enquanto a gente não volta lá para a casinha presencial, a gente vai tendo essa escola dominical assim. E quando a gente voltar, tem uma surpresa, né, tia Nicélia? Bem grande para vocês. Então, vamos orar para que isso tudo passe logo, para que a gente volte lá para a casinha. E à noite, amanhã à noite, tem o culto de louvor e adoração, que também vai ser tudo transmitido, né, Keila? Vai ser tudo transmitido, né, pelo Face do Pastor Davi. Hoje e amanhã, né? Então, nós vamos orar encerrando, agradecendo a Deus por esse momento tão especial. E já pedimos aos irmãos também que orem pela nossa próxima live, que vai acontecer no dia 28, né, Lice? Pronto, dia 28 de agosto, vamos orar. Querido Deus e amado Pai, obrigada, Senhor, por esse momento tão especial em que a gente esteve na Tua presença, meu Deus, te louvando, te adorando, aprendendo mais da Tua palavra, Senhor. Te agradeço também, meu Deus, por todos que estão aqui presentes, fazendo a Tua obra, meu Deus, se prontificando para estar à frente desse trabalho. Obrigada, meu Deus, por cada família que está assistindo essa live, cada criança que está representando suas famílias. Toca, meu Deus, no coração de cada uma e que o Senhor continue, meu Deus, presente em cada lado e cada uma dessas famílias. Toma nas Tuas mãos, meu Deus, também aqueles que não puderam estar assistindo, meu Pai, que não puderam ser abençoados com essa palavra, com esses louvores. Que o Senhor dê a essas pessoas novas oportunidades de estar na Tua presença, meu Pai. Guarda, Senhor, em nossos corações tudo o que foi ensinado, tudo o que foi dito aqui, meu Pai. E que as crianças que estão assistindo, Senhor, possam crescer, tanto em estatura quanto também na Tua santa palavra, meu Pai. Que nós não venhamos a se desviar, meu Deus, nem para a direita, nem para a esquerda. E que nós possamos, meu Deus, ser sempre exemplos, testemunho vivo e evangelístico para as pessoas que estão ao nosso redor. É isso que eu te peço, meu Deus, desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém.